é possível que Israel esteja procurando sim uma guerra regional, porque tudo indica que Israel quer, talvez, considerando uma janela de oportunidade aqui, solucionar a questão de Gaza e solucionar a questão do Irã e de seus aliados, contando com isso, né? Contando eventualmente com a presença dos seus aliados diretos, inclusive dos Estados Unidos, num conflito aberto. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos, nesse momento, não considerem a possibilidade de aproveitar essa janela de oportunidade. Muita gente diz que não, que os Estados Unidos não quereriam. Olha, eu vou dizer muito francamente para vocês a minha impressão. Eu tenho a impressão que quem não quer esse conflito é o Irã. Porque o Irã, assim como a China, está pensando em quê? Em desenvolver sua economia, em estabelecer bases sólidas para um desenvolvimento de longo prazo. E, na realidade, a gente percebe que o fato dessa situação em Gaza, muito provavelmente colocou Israel numa situação de perseguir o seu objetivo principal, que é anular a presença de qualquer tipo de concorrência em relação à questão do gás, do petróleo, do controle do fluxo marítimo no mar Mediterrâneo. Outro dia eu recebi uma mensagem do Líbano, e essa mensagem do Líbano me dizia o seguinte, que há muitos rumores e especulações, né, nos meios políticos libaneses, dando conta que aquela explosão no porto de Beirute, ela teria já avisado a assegurar, de alguma forma, o monopólio do fluxo de transporte para o porto israelense de Haifa, né? Isso a nível regional. Tá? Então, as pessoas acham que aquela explosão no porto de Beirute, ela foi uma explosão que aconteceu, se não por acidente, por razões ligadas diretamente ao combate, ao Hezbollah, ou para criar um ambiente de atribulação interna dentro do Líbano. Negativo. Eu creio que, ainda que essa versão do porto de Haifa não se sustente, a versão mais provável é você inutilizar materialmente o porto de Beirute e inutilizar, assim, a rota comercial que parte do porto de Beirute. Tá? Eu acho, hoje, praticamente certo, vejo como praticamente certo que não tenha sido um acidente. E na ocasião, tanto os israelenses como o Hezbollah falaram em acidente, cada um naturalmente com a sua versão, porque não interessava nem a quem protagonizou o evento, essa é uma hipótese, tá? Não interessaria nem a quem protagonizou o evento e nem a quem vulnerável permitiu que o evento acontecesse, tá? Então, quer dizer, essa é a visão que eu tenho, quer dizer, uma guerra comercial que é evidente desde aquele momento, por portos, por controle de navegação, a situação do Mar Vermelho nos mostra isso, e por controle de produção, extração, refino e distribuição dos fluxos energéticos. Basicamente, é essa situação que nós assistimos no mundo de hoje. E o ataque que aconteceu em Sayed Zainab, que matou o general Moussaoui, número 1 do Irã na Síria, depois do general Qassem Soleimani, a autoridade mais importante do Irã, vítima desses assassinatos seletivos, e já se vão 4 anos nesse intervalo. Está muito claro que há uma tentativa de alguns grupos dentro de Israel e também aliados de Israel, talvez com uma posição mais agressiva, de tentar criar um ambiente para uma guerra regional, e um ambiente para uma guerra regional que é muito perigoso, porque tem muita gente que diz o seguinte: Israel teria problemas em relação a enfrentar o Irã diretamente, até porque tem problemas mesmo no campo dessa situação do embate com o Hamas, e isso poderia lhe custar muito caro. Eu sou daqueles, e vou dizer isso para vocês com muita clareza, que temo que uma guerra regional, e o que eu vou te dizer agora vai suscitar muita polêmica, eu sou daqueles que temo que uma guerra regional, com poder de destruição muito grande, assegurado reciprocamente pelas partes, possa, infelizmente, ser uma janela de oportunidade para o uso de armas nucleares contra Teherã. Eu sei que o que eu estou dizendo agora vai gerar muita polêmica, muita gente pode não concordar comigo, e é natural que não concorde. Eu quero dizer para vocês que a capacidade missilística do Irã de causar danos muito significativos, quiçá irreversíveis a Israel, colocando-a sob risco existencial, é real, é verdadeiro,
mas Israel poderia aproveitar a oportunidade de um embate onde lutaria por sua manutenção existencial e, eventualmente, realizar um ataque nuclear contra Teherã. Eu tenho esse temor, até pela orientação do governo que está à frente de Tel Aviv, que é um governo de extrema-direita, aliado à extremíssima direita, para que ele possa se sustentar em relação à situação que a gente vive. Ninguém mais, ninguém menos, que inclusive jornais vinculados a setores mais conservadores dentro de Israel, não é o Haaretz, porque todo mundo, mas o Haaretz tem uma de centro-esquerda, não. Você tem jornais vinculados a setores muito mais conservadores que dizem muito claramente: o governo de Israel está vivendo uma crise, o governo de guerra está em crise. Eles não escondem que o governo de guerra está em crise. E de qualquer forma, um governo em crise, no 82º dia de guerra, onde você tem edifícios em Kiryat Shimona, no norte de Israel, atingidos por barragens e foguetes vindas do Líbano, lançados pelo Hezbollah, e assumidamente uma desocupação importante no norte de Israel. Quer dizer, por você ter essa característica de um governo extremista em enormes dificuldades dentro de Israel, eu temo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês, sob o ponto de vista da análise que coloca as seguintes questões em pauta, né? Se Israel tem dificuldade com Hamas, vamos pensar juntos, né? Se Israel tem dificuldades com Hamas de estabelecer controle na faixa de Gaza, mesmo nas áreas contíguas ao seu próprio território, se Israel tem dificuldades, inclusive em relação à manutenção da sua população no norte do país, em função dos ataques do Hezbollah, insiste para que o Hezbollah vá ao norte do Litani, inclusive usando intermediários como o próprio Sr. Amos Rochenstein, que é um americano. É um americano que trabalhou aí nessa questão da solução para a delimitação marítima em relação à questão do gás e do petróleo, mas que goza de crédito, inclusive junto ao parlamento libanês. Então, a análise militar do arsenal missilístico iraniano, a análise militar da capacidade do Irã de causar problemas à navegação no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz e também, por que não dizer, no Oceano Índico e também no Mar Vermelho, por intermédio dos Houthis, não é? Nos dá a dimensão que aqueles que insistem, porque, gente, é muito simples, essa equação é muito simples, aqueles que insistem em provocar respostas fortes do Irã, que possam causar uma ameaça existencial para Israel, muito provavelmente não contem apenas com a participação da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos ao lado de Israel, eventualmente algum outro aliado, né? Os franceses dizem que não participam, pelo menos no atual cenário, o governo francês diz que não participa sequer da coalizão marítima no Mar Vermelho, entre idas e vindas, mas diz que não participa. Então, nesse contexto, eu posso imaginar que existam extremistas dentro do governo israelense que busquem uma solução definitiva dessa disputa com os iranianos, que considere eventualmente a dissuasão nuclear. Tá? Essa é a situação que eu consigo depreender. Porque, veja, se você tem dificuldade com o Hamas, numa Gaza cercada há muitos anos, pelo menos 17 anos de cerco por terra, mar e ar, onde o Hamas consegue armas por intermédio de túneis precários, provavelmente em direção ao Egito, com operações clandestinas ali no Mediterrâneo Oriental, de forma muito complicada, complexa, difícil. O Hamas receber armamento, porque já é difícil eles receberem víveres e suplementos logísticos para que eles não tomem água salgada. As estações de dessalinização foram bombardeadas. Para que o Hamas consiga enfrentar uma máquina militar como a israelense, um dos melhores e mais bem equipados exércitos do mundo, e consiga algum grau de êxito, eu falei ontem o seguinte: Otis Dias, muita dificuldade, kkkk, eu acho que você não está acompanhando a situação, Otis Dias. A dificuldade é muito grande para Israel na faixa de Gaza. Todos os dias Israel tem soldados oficiais mortos, tem feridos, tem brigadas que muitas vezes tem que se reagrupar, tem que participar de rotações em função de problemas, inclusive logísticos. Então, sim, existe dificuldade. Eu não sei em que planeta você se informa, mas Israel tem sim dificuldades,
no 82º dia de guerra.